esse livro, o foco principal dele é como você vive a sua vida, como você aproveita o seu tempo. Porque o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de tanto tempo sem gravar um vídeo aqui pro canal, eu decidi vir falar com vocês sobre a melhor leitura que eu fiz nesse ano. E eu estou falando da A Vida Invisível, de Ed La Rue. Eu quis gravar esse vídeo ainda nesse ano porque eu tive boas reflexões com essa história e eu gostaria de compartilhá-las com vocês. Bom, esse livro ele foi muito hypado. Não sei se vocês estão familiarizados com essa expressão, mas desde que houve o anúncio de que ele seria lançado aqui no Brasil, houve uma grande expectativa em cima dessa história, em cima dessa autora que é bem famosa, que é a Victoria Schwab. E, bom, o que acontece com livros assim? As pessoas ou amam ou odeiam, e tá tudo bem, porque nós não somos obrigados a gostar de um livro. E é isso, gente, a gente lê e a gente leva daquele livro o que agrega na nossa vida. Então tá tudo bem não gostar. Mas eu acredito que essa história ela traz boas reflexões e é o que eu quero falar sobre o que eu senti lendo esse livro, conhecendo a Ed. Bom, primeiro eu quero falar dessa capa que eu achei maravilhosa. Ela tem esses detalhes em dourado e tudo nesse livro tem um significado. No final tudo faz sentido de por que ele é assim, por que ele foi escrito dessa forma. Bom, esse livro ele vai falar sobre a vida da Ed. A Ed ela é uma camponesa que nasceu no século XVIII e ela vive num pequeno vilarejo na França, no interior da França. E assim, ela cresceu ouvindo histórias. Ela cresceu como uma mulher sonhadora. Então ela tinha esse anseio de viver aventuras, de conhecer o mundo. Só que isso era muito difícil na época, ainda mais para uma mulher. Então, quando ela atingia uma certa idade, a família dela esperava que ela se casasse e construísse uma família como as pessoas normalmente faziam. Só que ela queria mais. Então, ela faz um pacto com um deus da noite, que foi algo que foi recomendado para ela não fazer, inclusive, mas ela estava num momento de desespero e ela não se atentou a isso. Então ela faz esse pacto com esse Deus e ela pede por liberdade. Só que tem algo muito importante que no meio da conversa dos dois, ele deixa isso bem claro para ela. Quando ele pergunta o que exatamente ela quer, ela não sabe dizer. Ela sabe o que ela não quer. E aí é onde ele aproveita dessa situação. A Ed, ela consegue se livrar desse casamento, só que ela foi, de certa forma, amaldiçoada. A partir do momento que esse pacto foi selado, as pessoas não se lembram mais dela. Ela ganhou a sua liberdade, mas em troca, ela perdeu essa conexão com as pessoas. Porque a partir do momento em que a pessoa está conversando com ela e essa pessoa desvia o olhar e retorna a olhar para ela, eles não se lembram mais de quem ela é. Então, isso foi um baque muito grande para Ed e isso interferiu e a fez refletir sobre a forma como ela leva a vida dela. Bom, o livro ele mescla entre passado e futuro, ele vai contando certas passagens da história da Ed que são importantes para a construção do personagem, são importantes para a história dela. E ele vai mesclando entre o tempo atual e as aventuras dela. 300 anos depois que ela sela esse pacto, porque ela ganha essa liberdade, junto com essa liberdade ela também tem essa expectativa de vida aumentada. Então, depois de 300 anos, a Ed encontra uma pessoa que finalmente se lembra dela. Então, é aí que a história começa a... É aí que as reflexões, para mim, começam a surgir de fato. Porque ela começa a se questionar por que essa pessoa em específico, o Harry, se lembra dela. E por que depois de tanto tempo? O que está acontecendo? O que é diferente agora? Agora que eu contei um pouco sobre a história para vocês,
eu quero falar sobre as minhas reflexões que eu tive ao longo dessa leitura. E para mim, o que muita gente criticou nesse livro é que é um livro de fantasia, é um livro de ficção. Então, por ter esse período tão longo, 300 anos, a gente acompanha a personagem por esse tempo. Esperava-se que ela estivesse envolvida em acontecimentos históricos, mas, na minha visão, esse não é o foco da história. Para mim, esse livro ele fala sobre tempo, de como nós aproveitamos o tempo que nós temos para viver. A Ed, ela ganhou esse tempo a mais. Então, quando ela faz o pacto, em troca dessa liberdade, o Luke, ele pede a alma da Ed em troca. E ela faz essa troca, só que ela consegue barganhar com ele e dizer que ela só vai entregar a alma dela quando ela não quiser viver mais. Então é por isso que ela vive por tanto tempo. E aí ela começa a se aventurar. Tem algumas passagens, uma passagem bem específica que eu até marquei aqui, que o pai dela, ele era um carpinteiro, ele trabalhava com arte. E aí ela tem isso muito marcado com ela. Ela fala que depois de tanto tempo, a gente começa a descobrir coisas que a gente não pode viver sem. E ela fala que ela consegue ficar sem comida, porque ela não vai morrer se ela ficar sem comida. Ela consegue ficar sem calor, porque o frio não pode matá-la, mas ela não pode viver sem arte. Ela é uma apaixonada por histórias. Então é isso que ela busca. Ela passa 300 anos tentando deixar sua marca no mundo. E como ela consegue fazer isso? Através da arte. Porque ela fala do poder das ideias, do poder dos pensamentos. Como as pessoas se esquecem dela, elas não conseguem manter uma imagem de quem ela é, não conseguem se lembrar de quem ela começa a plantar ideias nas pessoas. Então ela vai deixando a sua marca no mundo através da arte. Ela conhece artistas e vai influenciando-os de forma que ela vai deixando a sua marca no mundo. Eu comecei a refletir, e é algo que eu já ouvi uma vez, que as pessoas elas não vão se lembrar do que nós dizemos a ela, mas elas vão se lembrar de como nós a fizemos se sentir. Então, os sentimentos, como a gente lida com as pessoas, como a gente faz as pessoas sentirem nossa presença, é muito mais marcante do que a gente diz de fato para essas pessoas. Outro ponto importante que esse livro aborda é que a arte, ela é atemporal. E a gente vê isso, sabe, em construções, arquitetura, em obras. As pinturas rupestres, elas são um grande exemplo disso. Há quantos anos elas não foram feitas? E até hoje a gente estuda sobre isso. Então, foi uma forma que a Ed encontrou de ser lembrada. Então, ela conseguiu, de certa forma, burlar esse pacto que foi feito, em que ela seria esquecida. Então, para mim, esse livro é um livro sobre a vida, como a gente quer viver. Porque a gente tem dois personagens muito opostos, no meu modo de ver. A Ed, que ela queria ir além do mundo que ela conhecia, ela queria explorar. E é isso que ela faz durante o tempo de vida dela. Ela viaja, ela conhece pessoas, ela conhece culturas, ela aprende muita coisa. E o Henry é a primeira pessoa a se lembrar dela, depois de 300 anos. Ele vivia a vida de outras pessoas. Ele não, assim como a Ed no início, ele não sabia o que ele queria. E por não saber o que ele queria, ele acabava realizando as vontades de outras pessoas. Ele acabava se colocando em situações para agradar outras pessoas. Eu gosto quando os dois se encontram, porque a gente consegue ver essa diferença. A Ed, ela teve um tempo maior para aproveitar a vida, ela teve um tempo maior para conhecer coisas, conhecer lugares, experimentar. E o Harry, ele, devido à situação dele, que eu não vou entrar em mais detalhes, ele quer conhecer as coisas o mais rápido possível. Ele vive uma vida corrida porque ele quer aproveitar o tempo que ele tem. Então, para mim, esse livro, o foco principal dele é como você vive a sua vida.
como você aproveita o seu tempo. Porque o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Então, nós deveríamos lembrar disso todos os dias e aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. E é essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês nesse final de ano. E eu gostaria de perguntar para vocês como vocês aproveitam o tempo de vocês. E é isso, gente. Se vocês já leram esse livro, vamos discutir sobre essa leitura maravilhosa. Deixem nos comentários outras reflexões que vocês tiveram com essa leitura, ou se vocês não gostaram também, eu gostaria de agradecer por vocês estarem vendo esse vídeo. Se você chegou aqui no final, deixa um comentário aqui pra mim, nem que seja só mandando um oi, tá? Só pra falar que chegou até o final. Mas é isso, gente. Eu espero continuar produzindo conteúdo sobre literatura, sobre as minhas leituras. E eu não sei se vocês perceberam, mas esse vídeo ele tem um teor diferente em relação às outras resenhas que eu fiz. E a partir de agora eu gostaria de falar dos livros assim, sobre o que eu estou levando para minha vida dessas leituras e sobre as reflexões que eu tive quando eu estava lendo. Então, se você gostou desse novo estilo de vídeo, também deixe nos comentários. E bom fim de ano para vocês, boas festas e cuidem-se. Até a próxima!